Muito bom. Estamos seguindo uma série, Vocação, né? E esta série tem por objetivo olhar para a nossa vida prática, né? Em tudo que a gente estiver envolvido, seja nas obras daqui, seja nas obras da nossa casa, seja nos nossos trabalhos. E hoje eu queria compartilhar um pouco sobre a perspectiva do trabalho, na minha percepção, tá bom? Pode ser que esteja equivocado, pode ser que você continue com o que você acredita e organizou, mas o objetivo nosso é compartilhar uma pequena reflexão sobre a perspectiva do trabalho. E por que falar do trabalho ou falar de vocação nos nossos dias e em especial num culto na igreja? Eu levantei alguns dados. Nós gastamos, pessoal, de 50% a 75% das horas que passamos acordados trabalhando. Se eu pegar a vida da Laísa toda, do primeiro dia que ela nasceu até o último dia da vida dela, a média é de entre 50% e 75%. Uns trabalham mais, outros trabalham menos, né? A gente passa trabalhando. 60% a 90% dos anos da nossa vida, nós passamos eles trabalhando. Se você somar a sua carga horária diária, olhar isso num âmbito de toda a sua história de vida, essa média vai ficar entre 60% a 90% da sua vida você gastou trabalhando. E isso que nos coloca nesse lugar de nos perguntar, tá bom, se eu vou gastar a maior parte da minha vida fazendo alguma coisa, será que Deus não deveria ocupar isso que eu estou fazendo? Uma vez que a maior parte da minha vida, do meu tempo vivo, será feito dentro dessa realidade de trabalho? E o meu objetivo é que a gente tentar pensar como que funciona um pouco a nossa mentalidade a respeito do trabalho, né? O nosso funcionamento. Ou seja, hoje de manhã eu estava compartilhando com o pessoal da música um testemunho de um avivalista, de um homem que se converteu um pouco mais tarde, né, em meia idade, 50 e poucos anos, entre 50 e poucos e 60 anos. A história diz que a sua esposa já era cristã e ele não gostava que ela fosse para a igreja. E ele era um bombeiro hidráulico. Num determinado momento, ele ameaça ela falando, olha, se você for para a igreja, eu vou te trancar a porta e você vai ficar do lado de fora. E essa mulher, não obedecendo à ordem do marido, ela até conseguiu obedecer algumas vezes, mas naquele dia ela sentiu muito forte de ir à igreja. E ela foi. E ao retornar, melhor dizendo, ela encontrou a porta fechada e onde eles moravam estava num tempo de neve. E ela passa a noite toda ali do lado de fora da porta de casa. Quase morreu de hipotermia. E quando ele abre a porta de manhã, ela olha para ele e fala assim, bom dia, meu amor, vou fazer o seu café. E isso foi tão impactante para ele que ele se converte e é batizado no Espírito Santo e ele começa a orar pelas pessoas numa reunião caseira e as pessoas serem curadas. E aquele homem que... ele não parou de ser bombeiro, não. Ele continuou indo na casa das pessoas. Só que a cada casa que ele ia fazer um serviço, tinha relato de milagres acontecia, que a presença do Espírito Santo ia com ele. Então tem a ver com o Cristo, o Espírito Santo que habita os nossos lugares de trabalho. Tudo aquilo que a gente faz. E isso, o objetivo é a gente talvez pensar na verdade que nós estamos vivendo, dessa possibilidade de viver com o Espírito Santo uma vida um pouco mais integralizada, não dicotomizada. Não aquela mentalidade que aqui, lugar de culto, lugar sagrado.
mas o lugar das obras das minhas mãos não tão sagrado. Lugar que aqui um bom testemunho, mas ali uma ausência de testemunho. Seja nos compromissos, né, de marcar e ir, ou de não marcar porque não pode ir, seja na ética dos preços, da cobrança, em tudo aquilo que está confiado a nós no nosso trabalho. Sem sombra de dúvida, pessoal, a maioria das pessoas vivem sem saber o porquê e para que foram criadas. Muitas pessoas, e a consequência disso, são pessoas que não manifestam o seu melhor potencial redentivo naquilo que elas fazem. Então elas não se veem chamadas por Deus naquilo que elas estão fazendo para ganhar o pão de cada dia. Frequentemente, a vida de muitos cristãos são ineficientes e insatisfeitas quando o assunto é trabalho. Você diz a uma pessoa, você precisa trabalhar, na cabeça dela pode sugerir que uma coisa é Deus, vida de descanso, vida boa, e outra coisa amaldiçoada é trabalho. E nós vamos ver hoje que a perspectiva do trabalho bíblica veio antes da queda. Antes da queda, o homem recebeu sobre ele ordem de trabalho. Esse trabalho foi dificultado pós-queda, mas a essência do trabalho estava lá. Estranhamente, as pessoas que são alcançadas pela salvação tendem a continuar vivendo as suas vidas nos seus trabalhos como se nada tivesse acontecido. Nada, entre aspas, mas o impacto em geral do testemunho de alguém que foi salvo, quando comparado o ambiente religioso com o ambiente de trabalho, o impacto é muito menor. É o cristão 007, é o espião, ninguém sabe. E a grande pergunta é, se o Espírito não afetou e não tem afetado as pessoas mais próximas que convivem conosco, a grande pergunta é, será que o Espírito afetou? Em nenhum outro momento da história, e pensa comigo, em nenhum outro momento da história existiu mais cristãos que hoje. Nenhum outro momento. Hoje somos um dos países com mais cristãos ativos, né? Cristãos de forma ampla, mas nunca existiu tanta igreja evangélica aberta como nos nossos dias. A grande questão é por que, então, os sinais desses números não são vistos ou visualizados proporcionalmente a isso? Parece que uma coisa, quando as pessoas são salvas, parece que é ensinado para elas que uma coisa é viver a salvação com Jesus. E outra coisa é o pão de cada dia, que você tem que fazer o que for necessário para ganhá-lo, seja com Deus ou sem Deus. Será por que nós estamos influenciando não de forma desproporcional a esses números a nossa sociedade? Para mim, a única resposta é por quê? Porque esta sociedade pós-moderna espera ver Cristo através das nossas ações. E se a maioria das nossas ações está contida num ambiente extra-religioso, ou extra-igreja, de domingo, de terça ou de quinta, elas estão esperando chegar ali para sentar na cadeira do Maurício cortando o cabelo e ver Cristo. Elas estão esperando uma visita técnica do Felipe, com sua equipe, e ver Cristo. E é sobre essa não dicotomia que nós temos trabalhado esses últimos 10 anos. E a gente tem falado que isso passa pelo desenvolvimento de um cristão, o que teologicamente eles chamam de processo de regeneração. Criação, queda, redenção, regeneração. É como se
tivesse sobre nós a proposta de amadurecimento para que Cristo governe tudo. E para que esses lugares que tecnicamente deixamos ele com menos poder, ele tenha mais acesso. E eu falo que para isso acontecer, precisamos desenvolver esse cristão em 4 eixos principais. O primeiro deles, o senso de ser. É como se nós precisássemos aprender um pouquinho com os animais, né? Os animais, se você pega um cachorro, por exemplo, se eu pegar o meu cachorro aqui e soltar ele no terreiro do vizinho, a primeira coisa que ele vai fazer é cheirar o ambiente, não é? Conhecer o ambiente. O que é senso de ser? É esse desenvolvimento que nós temos um motivo pelo qual vivemos nesse mundo e nesse tempo. O segundo senso que nós precisamos é um senso de causa. Ou seja, a gente precisa ter força suficiente para olhar para nós, identificar os dons que o próprio Deus sinalizou e olhar para esses dons com proposta de causa. O que você faz que você faz como pouca pessoa faz? Quais são as suas habilidades? O que tem como dom? O que quando você faz, mesmo que se você não recebesse nada, você gostaria de continuar fazendo? Nós precisamos também de um senso de comunidade, de entender que os dons que está sobre um e que está sobre outro são dons coletivos, ou seja, a ausência ou a negligência da minha vocação empobrece a mim e ao meu próximo. Tá claro? Toda vez que eu tenho uma consciência do meu dom e o nego, eu o escondo, o meu talento, empobrece a mim e ao meu Senhor. Aqueles que estão à minha volta empobrecem. Quando alguém que tem um dom específico para ser professor e olha para a nossa atual situação no Brasil e fala, não, eu vou ser professor não, eu amo dar aula, eu faria de graça, mas a situação atual não favorece, eu não quero não, eu vou ser qualquer outra coisa, escolhe uma coisa aí. Toda vez que ele faz isso, ele está empobrecendo um pouco mais o próximo que chegaria a ele. E pensa o seguinte comigo, imagina que essa pessoa tenha muito dom de ensino para ser professor. E poderia estar nos ambientes acadêmicos, escrevendo, lançando livros, gravando cursos. Só que ela vai ter uma visão influenciada pela sua família, uma visão influenciada pelo capitalismo atual, e falar do seguinte, não, isso não dá dinheiro, você vai fazer medicina. Que medicina que é bom. E um dia, porque eu quero dar um exemplo de como que nós empobrecemos quando negamos o nosso dom, o nosso principal potencial redentivo, né? Imagina que essa pessoa, então, mesmo contra a sua vontade, vai fazer medicina. Pergunta, ela será a melhor médica? Se todo dia que ela levanta para ir para um plantão, ela, pelo amor de Deus, eu tenho que ir para esse lugar de novo. Porque chega uma hora que o dinheiro não paga essa conta. A pessoa vai ficando infeliz, a pessoa vai... Não é assim? Aí um dia, a Maria precisa ser atendida por um médico ou por uma médica. E aí a Brisa leva até o hospital e quem recebe ela? Esta médica. Que deveria, antes, ter escolhido um caminho não justificado apenas economicamente, escolheu aquele. Pergunta, ela será a melhor médica que a Maria pode ter? Agora imagina o contrário, imagina esta mulher contra tudo e contra todos, lutando pelo que acredita, abre a sua própria escola. E com sangue nos olhos e com amor, começa a trilhar um caminho na área da educação e a Brisa fica sabendo que ela abriu uma escola perto da sua casa e que ela conseguiu colocar a Maria lá. Pergunta, em qual destas duas áreas nós podemos pensar em alguém bem-sucedido? Outra pergunta, o que significa para nós sermos bem-sucedidos nos nossos trabalhos?
Isso resulta apenas em economia, em financeiro? Ou tem a ver com o senso de comunidade, de causa? E o último senso é um senso de destino. 1 Coríntios 3 vai falar que todas as nossas obras serão validadas pelo fogo. Estamos juntos? Tudo que nós fazemos será validado. Se for conforme aquilo que nós somos, aquele dom que ele nos deu, que ele distribuiu aos homens, serão eternas. Mas se foi por pura ganância, por pura soberba, por status ou por qualquer outra coisa, queimarão como palha. E a maneira como nós enxergamos o mundo, meus irmãos, determina como vamos viver nele. É o que a teologia chama de cosmovisão. Cosmovisão. Visão do cosmos. Qual é o óculos que nós temos olhado nas perspectivas culturais, sociais, religiosas, né? Para influenciar nos nossos dias. Dito isso, vamos ao texto. Efésios capítulo 4. Carta de Paulo à igreja em Éfeso. Efésios 4. Repetindo, precisamos de um senso de ser, um senso de causa, um senso de comunidade e um senso de destino. Destino por quê? Tem que ter uma consciência de eternidade, que aquilo é para o eterno, é para sempre. Ele vai ver e ele vai receber. Texto base desse dia que eu escolhi, temos vários, mas eu escolhi esse, porque Paulo, ele começa essa carta é uma oração escrita, né, vamos dizer assim, e ele começa dizendo a seguinte, 4:1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa... até aí, que deu dons aos homens. Versículo 1, repetindo, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Gente, Paulo como prisioneiro. Pergunta, prisioneiro faz o que quer? Prisioneiro faz o que tem que ser feito. Sim? E ele, totalmente consciente daquilo que ele tinha que fazer pela igreja de Éfeso, ele convoca essa igreja para andar de forma digna à vocação que eles foram chamados. E vocação aqui, a palavra grega é eklesis, tem a ver com um chamado, uma convocação, um convite. Um convite sem direito a dizer não. Então, quase não convite, né? É o que a gente chama de convocação em português. Você é convocado, diminui um pouco o seu direito de não ir. Intimado. Boa. Paulo está falando o seguinte, olha, você está intimado a conhecer um dom que você tem e viver de forma digna com esse dom, com essa vocação. Paulo não está falando assim, faça uma análise de mercado, veja se vai dar dinheiro, veja se o que você gosta de fazer vai ser funcional, veja se você vai ter uma herança, né? Porque tem os filhos que continuam as empresas dos pais. Paulo não está falando isso. Paulo fala assim, olha,
você está intimado a viver de forma digna a vocação que recebeu. E aqui para nós, pessoal, a palavra vocação, a origem da palavra em português, ela tem mais de uma palavra. E eu vou dizer apenas 3. Tem 7. Eu vou dizer apenas 3. Vocação, a primeira palavra que significa para nós é uma convocação. Juridicamente, convocação é para que cada um tome posse daquilo que lhe pertence como direito. É como se fosse o seguinte, olha, quando eu criei a Rebeca, eu pensei para criar. E o dom que eu coloquei nela não é dela. Ela pode até usar isso como se fosse dela, mas não é. É meu. Foi eu que distribuí. E ele distribuiu isso intuitivamente, sabendo que nós seríamos uma unidade. Uma unidade onde a Laísa precisaria da médica que queria ser médica. E que o David precisaria da professora que queria ser professora. Então fala a primeira palavra para nós importante, convocação. Vocação é tudo o que eu faço a partir da consciência do meu chamado. E abro parênteses, chamado não tem a ver com uma demanda específica de dons para a igreja. É chamado também. Mas chamado tem a ver com vocação, que tem a ver com dom, que tem a ver com algo que foi distribuído para todos. Não há um ambiente mais sagrado do que outro, não há uma realidade mais sagrada que outra. Então, juridicamente, primeiro texto, convocação. Segundo, vocação também é ocupação. É a forma como nós ocupamos servindo a terra com trabalho. É quando eu me disponho a ocupar um ambiente e sinalizar o reino de Deus ali. Então é quando é nos ofertada uma cadeira numa escola. Eu não posso aceitar essa cadeira simplesmente porque me foi ofertado, etc. Mas eu pergunto para Deus, Deus, tem a ver comigo? Tem a ver com o meu chamado? Eu quero fazer? Tem gosto? É uma porta que o Senhor abriu? Se eu sinalizo que é, ou se isso é testificado pelo Espírito Santo, nós vamos responder a essa porta e ocupar um lugar para Cristo. Então o Felipe, pessoal, ele está na Câmara, não porque o Felipe ele é muita coisa. Esforçado, tem um compêndio de qualidades. Mas mais do que isso, Cristo o coloca ali para ocupar um lugar objetivamente para o outro. Para sinalizar conjunto de princípios e valores para o outro. Terceira palavra para nós tem a ver com guardar. Quando nós somos convocados, quando nós ocupamos, nós guardamos, nós protegemos que aquele ambiente seja governado por Cristo. Quando nós temos uma visão dicotomizada que uma coisa é Deus aqui na igreja, outra coisa é o nosso trabalho, Satanás, sabendo disso, fez o quê? Enviou os dele para ocupar esses lugares, que nós falávamos que não era sagrado. E hoje nós lutamos para recobrar, para pegar de volta esses lugares. Vocação, irmãos, tem a ver com guardar, proteger, preservar a terra pela observação dos princípios, leis e mandamentos que promovem paz, justiça e ordem. Então é olharmos uns para os outros e perguntar assim, olha, o que eu posso fazer mediante o meu dom para aquele que necessita do extravasar da minha vocação? E por que nós trabalhamos, pessoal? Abra comigo em Gênesis 2,15. Nós precisamos passar nesse texto para lembrar que trabalho não é
pós-queda. Você liga para alguém e fala assim, e aí, e segunda-feira? Qual que é o melhor dia da semana? Ninguém fala segunda. Porque segunda tem que trabalhar. Sabe aquele peso? Aí você fala assim, mas por que, meu irmão? Trabalhar e tal? Aí ele fala assim, o que é isso? E qual que é o dia bom? O dia da folga. É o dia que eu não... Não que a gente não tenha que ter descanso, né? Sagrado, né? O quinto dia útil. Quinto dia útil é dia bom. Aí cai em qualquer dia. Segunda-feira ainda é a segunda-feira boa. Fora isso. Mas olha só, trabalho não tem a ver... Gênesis 2,15. Não tem a ver com pós-queda, tá? Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Pessoal, não sei se você já experimentou plantar num jardim. Pode ser pouca coisa, mas dá trabalho. Agora imagina o jardim que Deus criou para um homem cuidar e guardar. A palavra original aqui, pessoal, é abade. Abade é trabalho, servir, labutar, servir ao outro com trabalho, servir como subordinado, servir a Deus como dono. Olha que interessante. Segunda palavra no original aqui é avodá. Avodá é trabalho, serviço. Servir a terra com trabalho. E quando eu falo a palavra no latim cultivar, qual palavra que a gente lembra? Essa palavra no original deu origem a 3 palavras. Culto, cultivo e cultura. As 3 palavras vêm da mesma palavra. Cultivar. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que não existe ação humana que não seja espiritual, que não seja um culto. Que quando ele chamou Adão, o Adão cuidar do jardim era um culto. Era essa a palavra. E a cada vez que eu cultivo, eu estou prestando culto. E quando eu cultivo continuamente, eu estou criando uma cultura. Então, aquilo que eu cultuo, eu cultivo. E aquilo que eu cultivo, eu gero uma cultura. Gerando uma cultura, eu influencio o outro. As 3 palavras cabem aqui para nós em trabalho. Respondendo então, por que nós trabalhamos? Nós trabalhamos porque tudo que fazemos diante de Deus é um culto. De manhã hoje eu acordei cedinho e comecei a lavar aqui. Aí tinha uns lugares, né, o cozinho do cachorro. Aí joga sabão, esfrega, lava. É difícil para a gente, sabe, pensar que isso é culto. Mas é culto, pessoal. Aquela pilha de louça é culto. É difícil, a nossa mente parece que foi enviado do mal, mas foi a gente que comeu, viu? Foi a gente que sujou. Mas a gente quer comer bem, sujar e não lavar. Resumindo, a gente não quer trabalhar, a gente quer que venha sobre as nossas mãos com o menor esforço possível. E isso também abre um conceito bíblico conhecido chamado corandel. O que é corandel? Coran é a palavra do latim que significa face ou face a face. E del é Deus. Corandel é uma expressão que significa diante da face de Deus. É alguém que não departamentaliza a vida. Não é o pastor que quando prega é espiritual, mas não, é aquele que mesmo lavando o banheiro está prestando um culto. Cuidando dos seus filhos, trocando a fralda, ou você acha que o que Maria fez por Jesus foi só orar? Essa ideia, pessoal, fala de um convite a uma relação mais íntima com Deus. Por quê?
Porque a nossa tendência é separar para facilitar. Isso é sagrado. Isso não é sagrado. Nós vivemos, pessoal, toda a nossa vida na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a honra e glória de Deus. Não há dois mundos, nem dois tipos de vida para se viver. Você pergunta assim, por que você quer que Deus te prospere? A pessoa responde, 80%, 90%, para não precisar trabalhar. Essa é a resposta. Você chega para uma pessoa, uma jovem com 17 anos e 2 filhos, numa comunidade, e fala para ela assim, aqui, você quer trabalhar? Né? Não. Eu perco minha Bolsa Família, minhas 2 Bolsa Família. Mas quanto que você recebe? Quanto que é, Pri, cada um? 600 reais por filho. 2 filhos, um salário mínimo quase. Tá bom demais. Não preciso trabalhar mais, não. Não que não tenha necessidade de políticas públicas para o mínimo de sobrevivência humana. Sim. Mas a gente precisa urgentemente mudar essa ideia que trabalho é maldição. Trabalho é bênção. Dormir cansado é bênção, pessoal. Dormir menos horas do dia, entre aspas, para construir, enquanto a gente tem força para isso, é bênção. Vocação, então, tem a ver com uma capacidade específica que foi concedida para nós para executar algo. É uma essência do próprio Deus colocada em nós. Então, se a gente perguntar aqui, por exemplo, quando eu conheci o Bruno, tudo que eu perguntava para o Bruno, aproveitar que ele não está aqui, ele queria me explicar com uma aula. Eu falava, Bruno, mas e como é que é isso? Aí ele, então. Aí, opa, tem um negócio ali. E aí, na outra vez, aí um dia eu, mas você já parou para reparar que tudo que você vai me falar, você gosta de trazer a teoria, gosta de ensinar, gosta... Você já percebeu? Eu acho que... Falei, então, por que não? E chegou um determinado momento da caminhada que ele começou a falar muito da cultura, da nossa sociedade, daquilo que influencia, de cosmovisão cristã. Eu falei, Bruno, você já pensou em fazer um curso de filosofia? Porque a gente está precisando de filósofos cristãos. Não tem. Você tem que ficar peneirando o que os caras falam. Né? Você vai ouvir, por exemplo, um Pondé, você até escuta, mas você tem que ficar selecionando muita coisa, filtrando muita coisa. Agora, imagina um C.S. Lewis do nosso tempo. Um Chesterton do nosso tempo. Tendo lugar de fala numa rádio, numa televisão. Então a gente precisa de homens filósofos profundamente cristãos. E aí ele foi, né? E hoje eu fico brigando com ele para no dia que ele vai pregar ser um sermão, porque ele quer dar uma aula. Bruno, é pregar, Bruno, pregação. E ele quer dar uma aula. Não é assim? Gente, essa consciência que Deus deu dons a nós, isso traz uma integralidade, sabe? Uma não departamentalização, como eu falei. Traz uma não dicotomia do que é sagrado e do que não é. Né? O que não é sagrado? É tudo aquilo que está sob domínio do mal. Tudo. Pecar, todas as obras da carne, a realidade de distanciamento de Deus, que é o pecado original. Agora, a consciência de que Deus nos criou com dons e a manifestação desses dons, não há lugares mais sagrados ou menos sagrados. A questão é nos perguntar se o que estamos fazendo hoje é uma resposta ao chamado que Deus nos fez. David, mas eu nunca ouvi mesmo a voz de Deus me chamando assim, Maurício, seja tal coisa. Não é isso, pessoal.
é uma consciência um pouco mais interna de gosto de vida. Eu posso testemunhar que eu tenho me surpreendido um pouco. Eu fiz 15, vou para 16 anos, né, de ordenação. E cuidando de pessoas, envolvido com a igreja e tudo. E essa segunda formação que eu fiz agora, iniciei a formação, né? Num determinado momento, depois da conclusão do curso inicial, eu fui falar com a minha analista, né? Como é que eu ia começar. E ela perguntou assim, mas por que você quer cobrar esse valor? Eu falei, porque eu estou começando, né? Ela, começando em quê? Aí eu, nessa profissão. Ela, mas o que essa profissão faz? Aí eu respondi, cuida das pessoas. Tá bom, mas o que você faz nos últimos 15 anos? Então por que você acha que está começando alguma coisa? Por que você não pode integrar mais uma ferramenta para continuar fazendo pelo outro o que você já faz há 15 anos? Percebe isso? E ela fala isso, pessoal, para confirmar algo que outros irmãos já falavam há tempos, né, Tiago? Uma vez o Tiago me chamou ali no canto e falou assim, cara, você tinha que cursar psicologia. Eu falei, esse negócio não é para mim não, voltar para a faculdade de novo, não aguento mais. Não foi, Tiago? Aí eu virei para ele e falei assim, eu não quero esse negócio para mim não. Aí no dia que eu fiz a matrícula, eu liguei para ele e falei assim, obrigado, meu irmão. Você me ajudou a ver que aquilo ali era mais uma portinha que eu podia passar. E, irmãos, minha esposa, né, algumas pessoas podem testemunhar que tem histórias tão difíceis, que eu fecho o computador depois de atender uma pessoa e eu só posso fazer uma coisa: orar por ele. Eu não oro ali, porque ali é uma outra teoria, mas eu fecho o computador e falo, Deus, o que eu posso fazer por essa pessoa? Como que eu vou ajudar essa pessoa a sair desse lugar tão escuro, tão sombrio? E isso tem sido muito, muito especial, que é uma expansão da vocação. Mais uma porta, mais um acesso. Não é uma coisa sagrada e outra coisa não é sagrado. Não é à toa que Paulo diz em Romanos 11:36 que porque dele, por meio dele e para ele, não são algumas? Todas as coisas. Então, para que nós trabalhamos? Nós trabalhamos para expandir o jardim de Deus. É um lugar onde a vida e o trabalho se fundem em uma coisa só, e aquilo somos quem somos. Não que nós nos definimos propriamente ou unicamente pelo trabalho, mas o trabalho é uma das formas de mostrar ao mundo quem nós somos, quais os dons que ele nos deu. E isso vem antes da queda, pessoal. Antes da queda, o homem cumpria sua vocação com menos dor, com menos sofrimento, com menos tristeza, com mais justiça, ganhava melhor. Hoje, principalmente depois dessa expansão do capitalismo, nós vivemos sobre esse domínio cultural, que é um desafio. Antes da queda, havia menos suor, ou havia o suor, mas o suor era um frescor. Hoje não, é com suor, abrolhos, espinhos, não é isso? E daí para lá, tem nada fácil. Tem um casal que é meu cliente, que eles, quando eu acabo os trabalhos, eles postam assim no Instagram e falam assim, parabéns pelo serviço, tal, e embaixo assim, mais uma conquista da nossa família. Aí põe assim, nada herdado, tudo conquistado, com muito trabalho. É uma família toda que trabalha junto num restaurante. Pai, mãe, esposo, os filhos, todo mundo toca tudo junto. Concluindo, pessoal, o que nós precisamos, então, para viver essa mentalidade ou com esta mentalidade? Eu me lembrei de um texto que sempre quando eu passo por ele, ele me marca, que está lá em Êxodo, capítulo 3. Abre lá comigo. Êxodo, capítulo 3.
O chamado de Moisés. Êxodo capítulo 3. O chamado de Moisés. Estamos juntos? Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Fica comigo, gente. Olha que coisa linda isso aqui. Tem muita coisa boa aqui. Êxodo 3 diz assim, olha, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso mais de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, não se aproxime. Tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Gente, esse texto sempre fala muito comigo. Por quê? Porque Moisés estava num momento difícil da vida dele. Ele tinha saído do palácio, tinha se envolvido naquele episódio de ver um dos seus sendo mortos e ele reagir, e ele foge para trabalhar com seu sogro, Jetro. E essa terra que ele vai, chamada terra de Midian, quando você vai estudar, Midian significa terra dos conflitos. Era um homem de crises. Era um momento na vida dele com muito problema. Tinha dívidas que não podiam deixar ele voltar para onde ele estava. Ele já não podia mais voltar à casa do rei ou ao palácio. Agora ele tinha que trabalhar com o que tinha, que era ser pastor do rebanho do seu sogro. E ele estava habitando em Midian. Irmãos, nós vivemos dias de muito conflito. Dias de crises vocacionais, dias de perguntas em meio a tanto problema ao mesmo tempo. Até que Deus o chamou para o Monte Horebe. E Horebe significa... O nome Horebe é o mesmo nome utilizado para a palavra Sinai, ou Monte Sinai. O monte da revelação de Deus.
Então Deus, vendo os conflitos de Moisés, o chama para mais perto, para o Monte da Revelação. E Deus começa a revelar para ele o quê? Primeira coisa que Deus fala para ele, quando ele começa a chegar mais perto: tira a sandália dos pés. E sandálias aqui fala de caminhos escolhidos por si mesmo. Moisés tinha ido em fuga para lá. Não foi Deus que mandou ele para lá. Então parece que Deus está pedagogicamente tocando em elementos simbólicos e falando para ele: olha, tira a sandália dos pés, que aonde você já está colocando é a terra pela qual eu te chamei. É terra santa. Terra santa em qual sentido? Terra onde a minha vontade se estabelece. É mais ou menos quando nós pensamos que o chamado de Deus é para um outro lugar. E a gente vive à mercê da ideia que o lugar que nós estamos pode ser já o lugar onde Deus nos colocou. O que falta apenas é um encontro com a consciência daquilo que aquele lugar já é o lugar sagrado. Continuando, ele se aproxima. Não era incomum uma sarça pegar fogo no deserto. Muito calor, esbarrou uma pedrinha ali, fogo. Mas uma sarça pegar fogo e não se consumir, aí é milagre. E ele chega para mais perto. Quando ele chega para mais perto, o Senhor fala para ele: tira a sandália dos pés. E Deus não falou para ele: olha, você está cheio de conflito, eu vim aqui para te abençoar. Deus não falou isso. Deus falou o quê? Eu tenho visto a opressão do meu povo. Vai até ele, Faraó, e liberta o meu povo. Detalhe: tira o meu povo das mãos de Faraó. Qual é o nome de Moisés mesmo? O que significa? Tirado das águas, ou aquele que tira, é a mesma semântica do nome. E o que ele foi chamado para fazer agora? Exatamente a essência pela qual ele recebeu o nome. Parece que Deus precisou esperar um tempo de maturidade para que Moisés tivesse a plena consciência do que ele nasceu, do porquê ele nasceu. E Moisés, então, vira para Deus e fala: quem sou eu? Não é assim que a gente faz? Deus fala: faça isso. E a gente: Deus, o Senhor não sabe a luta. Segunda questão de Moisés: quem vai comigo? Quem está comigo? Quem está me falando? E Deus fala para ele: olha, eu te chamei até aqui para calar um pouco dos seus argumentos, daquilo que você se queixa, reclama, essa murmuração danada, que nada dá certo. E em vez de Deus ficar passando paninho nas feridas de Moisés, ele fala o quê? Vou te dar uma missão maior do que os seus problemas. Vá até Faraó. O chamado de Deus, pessoal, muitas vezes não vem depois dele responder todas as nossas questões. O chamado de Deus vem, muitas vezes, em meio às nossas muitas questões. E principalmente para sinalizar princípios e valores em lugares talvez já conhecidos por nós, mas não encarados como sagrado. Talvez a gente já está atuando ali em uma determinada área, mas nós não funcionamos com essa mentalidade que é sagrado, que é para Deus. E qual que é o caminho? O caminho é a gente chegar mais perto, como fez Moisés. Moisés viu que poderia ser naquele foguinho ali, tinha algo de Deus. E o que ele fez? Chegou mais perto. Quando ele chegou mais perto, aí ele ouviu o que ele tinha que fazer. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas.
eu sou, me enviou a você. O chamado, pessoal, ele mostra quem nós somos. Para que fomos chamados? A vocação abre essa consciência de como funcionar naquilo que nós fomos chamados. Não de forma mais sagrada numa coisa e menos sagrada para outra, mas com uma profunda consciência da missão de cultivar e guardar a terra com propósito. Eu não sei como você tem funcionado nos seus muitos trabalhos. Eu sei que se Deus te pediu, por exemplo, para escrever um livro, e te deu dom para isso, uma página pode servir para incendiar uma cidade inteira. Se Deus te pediu para cuidar bem cuidado dos seus filhos, bem cuidado, não é paparicado, né? Bem cuidado, bem educado. Lambido, sim, mas ensinado. Seu filho pode ser um próximo John Wesley. Ele pode mudar o mundo. Virar o mundo de cabeça para baixo. Se Deus te pediu para cuidar de pessoas e você está respondendo para Ele, quem sou eu para isso? Pergunte para Ele se você tem o direito de negar o dom que Ele te deu. De quem é esse dom? E a minha oração é que nós sejamos cada dia mais uma comunidade consciente dos dons que Ele distribuiu para cada um de nós. Eu tenho o dom de administrar, glória a Deus. Eu tenho o dom de cooperar, glória a Deus. Eu amo ajudar na limpeza. Fala a Deus, glória a Deus. Eu tenho o dom de pregar, glória a Deus. Eu tenho o dom de orar. Essa semana eu e uns valentes aí, oramos de madrugada, né? 3 dias. Gente, que experiência gostosa. O dia foi outra coisa. A gente pode ver que é só a gente se esforçar um pouquinho que Ele está lá presente. Ah, mas tem dia que a gente acorda de madrugada e fica só no celular. Por que não ficar com Ele? Se a gente der um passo para mais perto, eu tenho certeza que Ele pode nos falar. Ele pode sinalizar para nós o porquê nós fomos criados. Para que nós fomos criados. A fim de que servir uns aos outros. David, mas e o pão nosso de cada dia? Como é que funciona? A palavra diz que nunca um justo vai mendigar o pão. E justo, a palavra ali é justiça, né? Tekzedek é posicionado no lugar correto. O que é posicionado? Pensando e funcionando de acordo com aquilo que Deus pediu. Nesse lugar, haverá suprimento básico para a gente sobreviver. No mínimo, o básico. Essa é a minha oração, que Deus nos ajude a sermos cada dia mais conscientes da nossa vocação e do dom que Ele deu a nós. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Não sei se você já tem funcionado com o seu dom, se você ainda tem questão, se você não tem tido força para funcionar no seu dom. Eu queria te desafiar para falar essas coisas para Deus. Coloque isso em oração. Paizinho, nós nos aproximamos um pouquinho mais perto essa manhã, reconhecendo da necessidade que temos dessa expansão de consciência de tudo que está nas nossas mãos. É do Senhor, para o Senhor e no Senhor que fazemos.
Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E é essa mentalidade que nós queremos ver se cumprir na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que cada um aqui, em tudo aquilo que está sendo confiado nas mãos deles para fazer, seja qual for a necessidade ou trabalho, que haja uma profunda consciência que o Senhor é o dono do dom, que é para o Senhor que fazemos. Pai, é para o Senhor que nós fazemos o que fazemos aqui no domingo. É para o Senhor o preparo desse café da manhã, é para o Senhor essa pregação, é para o Senhor essa música, é para o Senhor que arrumamos as cadeiras no final. Tudo o que fazemos aqui é para o Senhor. Pai, mas queremos que essa mentalidade que acontece publicamente aqui aos domingos, ela exista também nas nossas casas. Que a gente tenha uma profunda consciência que tudo que estamos trabalhando, funcionando e servindo no nosso lar é para o Senhor. Que cada fralda trocada dos nossos filhos, que o Senhor veja como oportunidade de cuidado com aquilo que o Senhor nos confiou para cuidar. Nos ajude, Senhor. Se há alguma área que estamos envolvida com e existem homens perversos, homens de Belial, homens interesseiros, homens maquinadores do mal, Pai, nós oramos para que o Senhor quebre sociedades, rompa relacionamentos onde o mal quer dominar sobre aquilo que é do bem. Não há comunhão entre luz e trevas, Senhor. Se existe algum jugo desigual nos nossos negócios, Pai, em nome de Jesus, jogue luz. Desata acordos, Pai, que foram feitos que não são para a sua glória. E contrariamente a isso, faça funcionar planos e acordos que vão glorificar o seu nome, que serão vistos como legados e como realidades onde o Senhor foi manifestado em graça e favor. Pai, nós oramos pelo avanço da sua igreja gloriosa. Tua palavra diz que a sua igreja é gloriosa. Ele não diz que será gloriosa. Mas não é isso que estamos vendo proporcionalmente ao número de cristãos que temos no Brasil. Pelo contrário, temos visto cristãos se apoderando de ideologias, de filosofias totalmente contrárias a quem o Senhor é. E nós oramos, Pai, passa o seu prumo, meça as construções dos homens. Não somente a altura, mas o como, qual o fundamento, qual a estrutura que está por baixo. E construa, Senhor. Construa um lugar onde o Senhor pode ser visto. Em nome de Jesus. Eu oro por aqueles irmãos, por mim e por aqueles irmãos que têm passado tantas dificuldades para viver suas vocações. Que têm pago um preço alto. Eu oro em nome de Jesus que o Senhor fortaleça os joelhos vacilantes. Que o Senhor firme os passos daqueles que estão já com os pés na sua vocação, no seu dom, naquilo que o Senhor confiou. E que eles tenham consciência de herança eterna. Que um dia, mesmo que os homens não estão vendo, um dia nós veremos do Senhor aquilo que plantamos. Pai, eu oro também pela necessidade de obras visíveis, de retorno hoje, do nosso pão nosso de cada dia que precisamos. Eu oro por cada família aqui, Senhor, em nome de Jesus, por cada homem da nossa comunidade que tem sobre si o valor e o vigor para trabalhar, para ir atrás do recurso, para suprir a sua casa. Que não nos falte essa potência do Senhor.
Que não nos falte esse ânimo, esse ímpeto de vivermos a nossa vocação e felizes trazermos os recursos para os nossos lares. Que não nos falte esposas com sabedoria, para pegar esses recursos muitas vezes e fazer multiplicá-los. Aquela mulher de Provérbios 31 era uma mulher empreendedora que cuidava do seu lar, dos seus filhos e multiplicava valores. Nos dê pessoas preciosas, Senhor, que podem ser confiadas tesouros preciosos. Pai, nós oramos por recursos, especificamente. Nos dê os recursos mediante a nossa sabedoria. Aqueles que nós não iremos nos perder, mas que iremos multiplicar para o dono da vinha. Em nome de Jesus, Pai. Desperta também chamados que até muito tempo esteve calado, escondido. Em nome de Jesus.